Olá pessoas, estamos começando aqui mais um dos vídeos da nossa série sobre os reinos africanos, que a gente está chamando aqui genericamente de África medieval, mas como eu já expliquei para vocês, Idade Média se refere apenas à Europa e às regiões que tiveram contato com a Europa. Que a gente está falando das áreas da África que não tiveram tanto contato com a Europa, tiveram algum contato, mas não muito. Portanto, essa cronologia que fala em história antiga, Idade Média, Idade Moderna, não se refere a esses reinos que a gente está estudando. Mas a gente chama de medieval, entre aspas, para vocês entenderem que, enquanto a Europa estava vivendo a Idade Média, esses reinos africanos que a gente está estudando, eles estavam existindo, então eles são contemporâneos da Europa medieval. Nesse vídeo a gente vai falar dos reinos tradicionais da África. E o que são os reinos tradicionais? Muitos povos africanos tiveram contato com o islamismo e se converteram ao islamismo, e a gente tem lá o vídeo sobre os reinos islâmicos. Outros povos tiveram contato com o cristianismo e se converteram ao cristianismo, como por exemplo o reino cristão de Aksum, que tem um outro vídeo sobre o reino cristão de Aksum. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os povos, mesmo tendo contato com cristãos e com muçulmanos, eles mantiveram sua religião, sua cultura e seus costumes antigos. Por isso nós chamamos eles de reinos africanos tradicionais. A gente vai destacar alguns que foram importantes, mas principalmente de onde vieram os africanos escravizados que chegaram ao Brasil. E a gente vai começar falando sobre os Iorubás. Os Iorubás foram o principal povo de origem dos escravos trazidos para o Brasil. Então a gente tem muita influência da cultura iorubá no Brasil, e quando a gente fala da cultura afro-brasileira, ela é em grande parte uma cultura de origem iorubá. Tem outros povos também que vieram para o Brasil de origem africana, mas os iorubás são provavelmente o principal desses povos. Então, como seria de imaginar, nem todos os povos que tiveram contato com o islamismo e com o cristianismo se converteram, como por exemplo os iorubás. Eles mantiveram os seus costumes, as suas tradições. E os iorubás, pessoal, a gente pode classificar os iorubás como sudaneses. Então, temos o outro vídeo que vocês já tenham assistido, se não assistiram, assistam, que é o vídeo que a gente fala dos reinos sudaneses, os reinos islâmicos, que ficam nessa região aqui que eu estou circulando, que ficavam aqui. O reino do Mali, o reino Songhai, o reino de Gana. Os iorubás estão um pouquinho para baixo, aqui nessa mancha, ó. Aqui, pessoal, são os países da África atual, da África hoje, que tem habitantes que ainda falam a língua iorubá, né? Como vocês já devem saber, na África, a maioria dos países as pessoas falam mais de um idioma, né? A África foi quase toda colonizada por povos europeus, então vários países da África falam línguas europeias, como inglês, francês, português, entre outras. Só que, além das línguas dos colonizadores, os africanos também mantiveram suas línguas nativas. Então, nos países africanos, é muito comum que a pessoa fale a língua do antigo colonizador, mas a língua da família dos pais. E, às vezes, o pai é de uma origem, a mãe é de outra, então ele fala a língua do pai e a língua da mãe. Na África do Sul, por exemplo, existem 11 línguas diferentes faladas, né? Línguas consideradas oficiais. Então, nesses países aqui, dessa região aqui da África que eu estou circulando agora, esses com a cor mais escura, nesses países, além da língua dos colonizadores europeus, também é comum que as pessoas falem a língua iorubá. E a língua iorubá é a língua utilizada, por exemplo, na religião do candomblé, que é uma religião candomblé que surgiu no Brasil, mas que ela tem elementos de religiões africanas, da religião iorubá, principalmente, né? Então aqui esses países são Serra Leoa, Gana. E eu, no vídeo dos reinos islâmicos, eu expliquei que teve o reino de Gana, mas existe o país Gana, que tem o mesmo nome, mas ficavam em lugares diferentes. Tem um país chamado Benin, o Togo e a Nigéria. Desses, o maior, mais importante é a Nigéria, que tem a cultura iorubá, que tem a língua iorubá. Então, aqui a atual Nigéria é onde se formou esse reino iorubá,
né, no período equivalente à Idade Média Europeia. Então, nessa região, a partir do ano 1000, né, que seria ali a passagem na Europa, enquanto a Europa estava vivendo a passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, nessa região surgiram vários reinos de cultura e língua iorubá. Nesses reinos, o rei, mais do que um líder político, ele era também um líder religioso. Ele era considerado o porta-voz dos deuses. Os deuses na cultura iorubá são chamados de orixás. Então os orixás são divindades, geralmente identificadas com fenômenos da natureza, identificadas com forças da natureza, e que na religião iorubá os seres humanos precisam prestar culto e estar em harmonia com essas divindades que representam forças da natureza. Vocês já devem ter ouvido falar em orixás, porque o candomblé, que tem muito da cultura iorubá na sua formação, também utiliza a figura dos orixás como divindades. Na cultura iorubá, os reis dificilmente apareciam em público, então o rei é uma figura reclusa. Como ele tem algo de sagrado, ele não aparece o tempo todo. E normalmente quando ele aparecia com o rosto coberto, com uma franja feita de contas. Contas são aquelas bolinhas, tipo bolinha de terço, enfim, de colar. E aqui eu vou mostrar uma imagem. Aqui a gente tem exemplos de reis iorubás. Como eu já comentei com vocês em outras ocasiões, ainda hoje na África é muito comum que os países tenham reis tradicionais além da estrutura política moderna. Então, algumas comunidades, algumas vilas, algumas aldeias preservam a figura de um rei. Então, esse rei ele é uma espécie de um líder regional. Claro, ele não vai ter a participação política como se fosse um presidente, mas a comunidade ainda o respeita, ele ainda exerce um papel político e de liderança dentro das comunidades, dentro dos países africanos. Como eu acabei de explicar, eles são ao mesmo tempo figuras religiosas e figuras políticas. Então, mesmo hoje em dia, muitos líderes africanos preservam essa identidade. Então, quando eles aparecem em público, aparecem com essas roupas que muitas vezes cobrem o rosto. Alguns já fazem umas adaptações que cobrem menos, como esse daqui, outros cobrem um pouquinho mais, como esse aqui, outros já cobrem bastante. Mas essa tradição do rei, por ter algo sagrado, de não poder ficar se mostrando o tempo todo, E também para quem tem algum contato com o candomblé, os orixás também normalmente são representados com o rosto coberto. Então nas roupas da religião do candomblé também é muito comum essa vestimenta que cobre o rosto, porque os orixás também não ficam mostrando-se o tempo todo, Tem essa ideia de que quem é muito importante, quem é muito sagrado, tem que preservar a sua imagem. O principal centro comercial, político, religioso da cultura iorubá nesse período que a gente está estudando foi a cidade de Ifé. Ifé era um grande centro tanto para a religião quanto para o comércio da região. E Ifé foi extremamente importante entre o século XI e o século XV. Então, se a gente comparar com o período europeu, seria o equivalente à Baixa Idade Média. Ifé hoje pertence à Nigéria. Ifé está aqui marcada no mapa. E em torno de Ifé, essa manchinha mais escura aqui, surgiu um importante reino iorubá. E por que Ifé foi tão importante? Porque Ifé está numa região privilegiada. Ifé está ao mesmo tempo perto do rio Níger, aqui o rio Níger passando aqui do lado, rio Níger, e aqui o caminho do rio Níger. Então Ifé está relativamente próxima do rio Níger e também próxima do porto de Cotonou, que fica no litoral. Então ela não está exatamente no litoral, mas ela está próxima do litoral e próxima do rio. Então ela tem acesso fácil, de Ifé se tem acesso fácil ao comércio marítimo e ao interior do continente através do rio Níger. Então ali se tornou um importante entreposto comercial. O que é um entreposto? É um lugar onde comerciantes que vêm de diferentes lugares negociam suas mercadorias e dali levam para outros lugares. Então eles recebiam produtos da savana, a savana está um pouco ao norte dessa região, produtos da floresta, que está mais no centro da África, está mais a leste de Ifé, e produtos do litoral, que estão mais ao sul de Ifé. Então
recebiam produtos de diferentes lugares e várias rotas comerciais passavam por ali. Então eles recebiam esses produtos que vinham de diferentes lugares. E de Ifé partiam para diferentes regiões da África produtos como ouro, produtos como escravos, né? Que, de novo, escravos, a gente vai falar mais sobre isso quando falar da escravidão no Brasil, mas a escravidão existia na África, os escravos eram vendidos na África, mas a forma de lidar com os escravos dentro da África era diferente, né? No Brasil, os escravos eram meramente mercadorias. Na África, os escravos eram prisioneiros de guerra incorporados às famílias dos reinos vencedores para aumentarem a capacidade de produção, para aumentar a força de trabalho. Não era só uma mercadoria, ele era um trabalhador que não recebia salário, digamos, que era obrigado a trabalhar para uma família. Então ele era considerado um ser humano. No Brasil, os escravos não eram considerados propriamente seres humanos, eles eram simplesmente mercadorias, animais ou ferramentas que serviam para o trabalho, não mais do que isso. Então de Ifé partiam ouro, partiam escravos, e muitos escravos vieram para o Brasil partindo de Ifé. Então a partir do século XV, os portugueses começaram a estabelecer contatos comerciais com cidades na costa da África. Eles tiveram contato comercial com os reinos islâmicos. Se vocês ainda não viram o vídeo dos reinos islâmicos, assistam. E tiveram contatos comerciais também com os Yorubá. Por isso que grande parte dos escravos que vieram para o Brasil eram de origem Yorubá. Eles tinham contato com esse povo, estabeleciam comércio com esse povo. E eles compravam não apenas escravos, também compravam ouro, também compravam marfim, né? Então esses produtos, os portugueses, os comerciantes portugueses, a partir do século XV, começaram a negociar muito com esses reinos tradicionais. Além desses produtos, os Yorubá também comercializavam dendê, que eu vou falar um pouquinho dele. O dendê da cultura Yorubá, o dendê se faz um óleo que é muito típico aqui no Brasil na culinária baiana. Por que ele é muito utilizado na culinária baiana? Porque na Bahia existe uma grande quantidade de descendentes de Yorubá, então isso acabou sendo incorporado à cultura baiana vinda desses povos da África, dos Yorubá. Sal também era comercializado em Ifé, e o sal ele é muito importante nessa época para conservar os alimentos. Não existia geladeira, então para se conservar os alimentos você salgava e ele demorava mais tempo para estragar. Então o sal era muito importante, não tanto como tempero, mas principalmente como forma de conservar os alimentos. Também vendiam peixe seco também é para se conservar mais tempo. Pimenta, inhame, que é uma raiz, a noz de cola, que é uma planta utilizada para diminuir os efeitos da desidratação. Então os viajantes, os comerciantes que passavam pelo deserto, e no vídeo sobre os reinos islâmicos eu falo bastante sobre esses viajantes que faziam comércio através do deserto, eles usavam a noz de cola para diminuir a desidratação, então para suportar melhor o clima inóspito do deserto. E eles também faziam as contas de pedra e de vidro. Contas, né, essas bolinhas utilizadas para fazer enfeites, para fazer joias, enfim. E para Ifé, ou em Ifé, chegavam tecidos vindos de vários lugares, armas vindas de vários lugares, cobre, latão e artigos de luxo variados, que vinham de diferentes regiões da África e mesmo de fora da África. Aqui a gente tem, do lado esquerdo, aí, o dendê. Ele é um fruto, né, de uma árvore que parece uma palmeira. Então, ali esse dendê ele é utilizado na culinária de várias formas, principalmente para se fazer o óleo de dendê, e a noz de cola, que tem essa importância e serve como um produto, um remédio, né, que ajuda a diminuir os efeitos do calor, da desidratação. A cultura Ifé, ela é muito conhecida por conta da metalurgia. Os Yorubá são um povo africano que lida muito bem com a metalurgia, ou seja, né, o trabalho com o ferro. E o grande exemplo da metalurgia Ifé são essas cabeças de metal que eles faziam em tamanho natural, porque isso tudo é feito de diferentes metais, como latão, cobre, bronze, ou produtos que não são metais, né, como a cerâmica, mas chamam a atenção pela perfeição dos traços fisionômicos. São cabeças em tamanho natural, muito detalhistas, muito detalhadas,
com traços muito característicos, muito representativos do povo Yorubá. E elas eram muito conhecidas em vários lugares, e chama atenção também porque elas não eram feitas num padrão, elas eram individuais, não existem duas iguais, como se fossem realmente pessoas. Os estudiosos ainda não chegaram à conclusão de para que elas serviam, se elas eram meramente enfeite, se era só um objeto de arte, se tinha alguma função religiosa, se tinha alguma função de homenagear um líder político, homenagear um líder religioso, não se sabe ao certo para que serviam. Mas elas chamam a atenção justamente pelo nível de detalhe. Fazer isso com metal é extremamente difícil, precisa ter muita técnica para trabalhar com o metal dessa forma. E, claro, quando a gente não estiver no momento de pandemia, em Uruguaiana vocês podem ver pessoalmente obras de arte como essa. Sim, em Uruguaiana nós temos um museu, o Museu Raul Ponte, que fica na rua Tiradentes, perto ali do INSS. Ali tem um museu que tem uma sala com vários artefatos de origem africana, incluindo essas cabeças de metal da cultura Yorubá. Então, em Uruguaiana, se vocês quiserem visitar e ver pessoalmente como elas são, ver os detalhes, né, de como elas eram feitas, aqui em Uruguaiana a gente tem um museu com essas peças. Outro reino que não é propriamente Yorubá, mas carrega muito dessa cultura, foi o reino do Benin. Hoje existe um país na África chamado Benin, que é mais ou menos na mesma região onde existia esse antigo reino do Benin. O reino do Benin, ele era perto de Ifé, né, perto dessa outra cidade, desse outro centro importante, mas ele se torna o principal centro da cultura iorubá a partir do século XIII. Então ele se torna um novo centro político e religioso. Esse reino do Benin, ele está na atual Nigéria. Perto da Nigéria tem um país hoje chamado Benin, mas o antigo reino do Benin faz mais parte, tem mais territórios dele na Nigéria do que no atual país chamado Benin. Tem muito isso na África atual, tá, gente? De alguns territórios terem nomes de reinos antigos, mas ficarem em regiões diferentes. Isso tem muito a ver com a colonização europeia, que dividia a África e dava nomes meio de forma aleatória. Então, por isso é muito comum você ter um país com um nome hoje que é igual ao de um reino antigo, mas que ele fica num lugar diferente de onde ficava o reino antigo com o mesmo nome. É um pouco confuso, mas enfim, é isso que acontece. No Benin ficava o povo Edo. O povo Edo, como eu disse, não é exatamente Yorubá, mas ele sofreu uma grande influência de fé, então ele compartilhava mais ou menos da mesma cultura, da mesma língua, tinha os mesmos costumes. A partir do século XV, esse reino do Benin ficou muito forte. Através dos seus reis, que eram chamados de Obás, eles conseguiram submeter os povos vizinhos e transformaram a cidade de Benin na capital de um importante reino. Então ele começa a se expandir a partir do século XIII e no século XV ele se torna um reino poderoso na região. Ele não é tão grande, não é tão vasto, mas se torna um reino importante. Então eu vou apontar aqui no mapa para vocês. Aqui a gente tem Benin, a cidade, né, que se tornou a capital desse reino, que é essa mancha amarela aqui. E percebam que Ifé, que a gente viu agora há pouco, está bem perto do Benin, mas quando Benin cresce e se torna um importante centro político e religioso, Ifé se torna menos importante e o Benin passa a ser a principal rota comercial, política e religiosa da cultura iorubá. A cidade do Benin, ela tinha muralhas magníficas, grandes muralhas, grandes palácios, e esses palácios eram decorados com diversas esculturas de bronze, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eles também dominavam algumas técnicas de metalurgia, lidavam bem com o bronze. E eles dominaram as rotas fluviais em direção ao litoral. Então percebam que aqui perto da cidade de Benin, a gente tem um delta, né, de rio. Aqui é o rio Níger, estão vendo aqui o Niger River, o rio Níger. Ele vem, ele se junta com esse outro rio aqui, tá vendo? Ele vai se juntar com esses dois rios, eles vão se juntar aqui, estão vendo? Aqui eles se juntam, e aqui eles vão formar um delta, né? O delta é quando o rio se abre assim, e forma várias correntes de água, né?
Então aqui o Reino do Benin dominou essa rota aqui, que ligava o litoral ao interior da África através dos rios. Então eles dominavam as principais rotas comerciais da região. Por isso, ou com a ajuda disso, eles cresceram bastante, se tornaram bastante prósperos, bastante ricos. Aqui a gente tem os exemplos. Do lado esquerdo aqui a gente tem uma escultura de marfim, que enfeitava os palácios do Benin. E aqui do lado direito nós temos as figuras de cobre, né? São esculturas ou peças feitas em relevo no cobre. Aqui estão representando, essa do lado direito representam os guerreiros do Reino do Benin, que era um reino muito forte, muito poderoso também. Lembrando que esses reinos tradicionais, pessoal, durante muito tempo eles impediram que os europeus entrassem. Então nessa época que a gente está estudando, século XV, século XVI, os europeus não entravam no continente africano, eles só podiam ficar no litoral. Eles queriam fazer comércio com os reinos africanos, os reis falavam, olha, vocês podem vir, mas vocês ficam no litoral, a gente traz os produtos para vocês, vocês pegam do litoral e vão embora. Vocês não vão entrar no interior do continente africano. Os europeus só vão conseguir entrar na África, ir no interior, conquistar territórios na África só no século XIX. Durante muito tempo, esses reinos falavam de igual para igual com os europeus e proibiam que os europeus fossem para o interior da África. Os europeus só podiam chegar no litoral. Nem pelos rios, para ter acesso ao interior, eles podiam navegar. Era só no litoral que eles ficavam. Indo mais ao sul, pessoal, da África, no sudeste da África, a gente tem uma manchinha branca com um quadradinho amarelo aqui, que é o Grande Zimbábue. O que é o Grande Zimbábue? O Grande Zimbábue não é propriamente um país. Hoje existe um país na África chamado Zimbábue, mas não era exatamente um país ou exatamente um reino. O Grande Zimbábue era um complexo de construções que formavam uma espécie de um palácio. Então, e nesse palácio vivia um soberano que era conhecido como o rei do Grande Zimbábue, ou o soberano do Grande Zimbábue. E ele tinha domínios em vários territórios. Então não era exatamente um reino, um império, mas era um grande poderoso, né, um grande soberano na região que vivia num complexo de construções imenso e que tinha poder sobre vários territórios ali na região. Então o Grande Zimbábue é uma coisa um pouco mais complexa da gente entender. No sudeste da África. E o Grande Zimbábue é o local de origem dos povos bantus. Eu disse para vocês que a maioria dos africanos que vieram para o Brasil eram de origem iorubá. Depois dos iorubá no Brasil, a maior influência da cultura africana é da cultura banto. Um exemplo de influência da cultura banto no Brasil é a religião da Umbanda. A Umbanda, ela tem sua origem na religião dos povos banto. Assim como o candomblé, a Umbanda também é uma religião que surgiu no Brasil. Muita gente acha que o candomblé e a Umbanda surgiram na África e vieram para o Brasil. Não, elas surgiram no Brasil com a influência das religiões africanas. Então o candomblé ele tem mais influência da cultura iorubá e a Umbanda tem mais influência da cultura banto. Então são as duas principais etnias que vieram para o Brasil, os iorubá e os banto. Os banto, eles tinham um grande comércio com os muçulmanos, e percebam aqui que eles estão perto de dois grandes rios. Aqui tem o rio Limpopo e aqui tem o rio Zambezi. Esses dois rios faziam a ligação também do litoral com o interior. E através desses rios, né, eles tinham contato com os muçulmanos. Os muçulmanos estão aqui em cima, na Península Arábica. Então eles navegavam aqui pelo Oceano Índico e tinham contato aqui com o Grande Zimbábue. Estabeleciam comércio com o Grande Zimbábue. Então o Grande Zimbábue tinha esse comércio forte com os muçulmanos. E perto dos rios Limpopo e Zambezi havia importantes minas de ouro e cobre. Então era um reino muito próspero também porque tinha acesso ao ouro e ao cobre, que são metais muito valorizados, utilizados de várias formas. Então os muçulmanos traziam produtos de vários lugares para o soberano do Grande Zimbábue e ele vendia principalmente o ouro e o cobre. O soberano do Grande Zimbábue dominou essa região aí, que eu rabisquei aí no mapa,
entre os séculos 13 e os séculos 15, entre os séculos 13 e 15, que equivale ali ao final da Idade Média na Europa. E a riqueza desse grande Zimbábue vinha principalmente do comércio e do controle das rotas entre o interior e a costa. Então os comerciantes, por exemplo, muçulmanos que queriam navegar até o interior da África através desses rios, tinham que pagar taxas para esse soberano, ou então esse soberano monopolizava, ou, né, era ele que fazia o transporte de mercadorias do interior para o litoral e do litoral para o interior. Então assim, ele adquiria muitas riquezas. E além de, né, vender o ouro e o cobre para os muçulmanos e para outros povos comerciantes que tinham contato, ele recebia produtos de vários lugares do mundo. Então, para lá iam tecidos produzidos na Índia. Aqui, pessoal, só lembrando que o mapa acaba que não mostrou tudo, o mapa está focado só na África. Se a gente lembrar bem do mapa mundi, aqui onde eu estou circulando, aqui é o Oceano Índico. Então a Índia está perto daqui. Aqui está a Península Arábica. Se a gente andar um pouquinho para leste, ali para onde eu estou apontando com a seta, a gente vai chegar na Índia. Então essa região é relativamente próxima, né? Uma viagem não muito longa até a Índia pelo Oceano Índico. Essa região também recebia porcelana chinesa. Os mercadores muçulmanos traziam porcelana chinesa. Também vidro da Síria. A Síria está mais aqui em cima, no Oriente Médio. A Síria, aqui onde eu estou circulando, a Síria está mais ou menos nessa região. Através dos mercadores árabes, eles traziam esses produtos para o grande Zimbábue. E eles também recebiam faiança. O que é faiança? Faiança é uma louça feita de barro. Essa faiança vinha dos persas. Os persas estão aqui também no Oriente Médio, mais ou menos nessa região aqui. Os árabes também compravam, né, essa faiança persa e levavam para o grande Zimbábue. Então eles tinham muito contato com os comerciantes muçulmanos, mas mantiveram suas tradições, mantiveram sua religião, seus costumes, sua língua. Eles não se converteram ao islamismo como outros povos da África se converteram. Então aqui a gente tem umas imagens, ó, isso aqui são ruínas, o que sobrou das construções do grande Zimbábue. Então percebam que aqui tem uma espécie de uma muralha que provavelmente devia ser um palácio, um castelo, né, a moradia principal do soberano do grande Zimbábue, mas percebam que existe uma complexa rede de construções aqui, ó, com várias muralhas, vários prédios, né? Então o grande Zimbábue, na verdade, ele era uma espécie de um centro com diversas construções. Não era exatamente uma cidade, mas era um conjunto de construções, um complexo de construções, onde vivia um grande soberano, uma espécie de um rei muito poderoso, que controlava o comércio e a mineração naquela região. Então isso era o grande Zimbábue. E aqui a gente olhando de perto, né, que a gente tem a vista aérea, aí a gente pousou aqui o nosso helicóptero e olhou por dentro, né, essas muralhas, essas construções. Né? Inclusive tem algumas coisas que chamam a atenção nessas construções, como por exemplo essa torre aqui em forma de cone, que não é algo muito comum de se fazer, né? Uma torre arredondada, né? Não era um tipo de construção muito comum, é algo meio específico dessa região. E aqui a gente tem um complexo, né? Vocês podem perceber que assemelha-se, né, a um castelo medieval, assim, tem uma muralha, né, e tem as construções por dentro. Então isso lembra uma espécie de uma vila medieval, de um castelo medieval, ok? Então essas, pessoal, são algumas informações sobre esses reinos tradicionais da África, né? Então a gente focou um pouco mais no povo e na cultura iorubá e um pouquinho na cultura banto. Claro, tem muito mais coisas sobre esses povos para estudar, daria para a gente falar muito mais sobre eles. Infelizmente, o tempo que a gente tem no ensino médio para trabalhar com esses povos é muito pequeno, mas eu recomendo muito que vocês pesquisem, que vocês procurem, porque foram reinos muito grandes, muito desenvolvidos, muito prósperos, mas que
por a gente se concentrar tanto em estudar a história da Europa, a gente acaba deixando eles de lado, mas são povos muito interessantes de serem estudados. Uma recomendação que eu dou para vocês, passando o tempo de pandemia, na biblioteca do campus, a gente tem alguns exemplares de uma coleção de história da África feita pela Unesco. Ela é em 2 volumes, ela cobre toda a história da África, desde a pré-história até o século XX. Então, se vocês tiverem mais interesse sobre esses povos africanos, vocês vão encontrar nesses livros o capítulo sobre os Yorubás, o capítulo sobre o Grande Zimbábue, sobre o povo Banto e também sobre os outros povos que a gente viu aqui ou que a gente está vendo nesses vídeos sobre a África, sobre esses reinos africanos contemporâneos da Europa medieval. Eu recomendo que vocês procurem, é bem legal, é bem interessante e muda um pouco a visão que a gente tem sobre a África, que a gente sempre vê a África como o continente pobre, o continente dos problemas, o continente da miséria, e que infelizmente hoje a maioria da população africana vive realmente em meio a esses grandes problemas. Mas a África não é só isso. A África também é prosperidade em muitos momentos de sua história, a África é uma cultura riquíssima, a África tem muitas paisagens, a África tem uma diversidade étnica, cultural muito grande, e eu recomendo que vocês procurem um pouco mais sobre a África, sobre a história da África, porque ela é muito rica e tem uma grande influência sobre a história do Brasil, né? Nós temos muitos afrodescendentes no Brasil, então muito da cultura africana, como por exemplo a cultura Yorubá e a cultura Banto, foram incorporadas pela nossa cultura no dia a dia. Então é interessante conhecer um pouco mais para a gente perceber que a gente tem muito mais da cultura africana no nosso dia a dia do que muitas vezes a gente imagina, ok? Abraços para vocês, estudem, qualquer dúvida, só me procurar. Até mais!